Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez. E hoje, o vídeo de hoje é da série Estudando a Bíblia com Gabriel Estevão. E isso, para você que está acompanhando essa série aqui incrível, recheada de conhecimentos bíblicos, né? Para você que está estudando aí, ó, a gente deixou um link no formulário, um link na descrição para que você clique, preencha, responda de acordo com a Bíblia e o estudo que o Gabriel está dando conosco. E caso você tenha alguma dúvida, coloque nos comentários que nós vamos trazer o Gabriel eventualmente para respondê-las, para a glória de Deus. Sim, a importância de você preencher esse formulário não é porque a gente quer estar controlando nada, saber? Não é isso. Nós queremos saber quem está realmente acompanhando os estudos do início até o final, e também porque no final, para aqueles que estiverem acompanhando, preenchendo todos os formulários, vai receber um presente aqui do canal. Então, por isso que é muito importante que você acompanhe e também preencha lá as respostas, tá bom? Do estudo de hoje e dos estudos anteriores também. Cada estudo tem o seu link. Isso. E como o William disse, se você ficou com alguma dúvida a respeito deste assunto, você pode deixar aqui nos comentários. Alguns a gente já consegue esclarecer, e alguns outros a gente vai trazer para o Gabriel depois. Exatamente. E antes de começar, já pega sua Bíblia na mão e começa a acompanhar os textos bíblicos que iremos falar nesse estudo. Grifa, escreve ao lado se tiver alguma perguntinha lá, que para a glória de Deus vai ser uma benção. Sim, é muito importante que você esteja acompanhando direto da sua Bíblia, seja qual Bíblia que você tiver. Exatamente. Porque o que a gente quer é que você estude junto e não simplesmente saia aceitando tudo que é falado. Você tem que averiguar ali, olhar, ler e ver que tudo aquilo está escrito mesmo e que não é invenção nem minha, nem do William, nem do Gabriel aqui, né? Isso mesmo, pessoal. Então, de acordo com a palavra de Deus, ela vai Exato. responder a nossas dúvidas. É o assim diz o Senhor, Assim diz o né? Senhor. Então, vamos colocar aqui o Gabriel na tela, ele vai falar para a gente qual é o estudo de hoje, vai orar conosco e começar a falar, né, das bênçãos de hoje que a gente tem para aprender. Amém. Então, vamos lá? Seja bem-vindo, Bem-vindo, Gabriel, mais uma Gabriel, mais vez. uma vez. Muito obrigado aí por estar fazendo essa série Obrigado. conosco aqui. Amém, amém. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Graça e paz da parte do nosso bom Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua maravilhosa graça libertadora. Nós agradecemos essa oportunidade e você que está também do outro lado, agradecemos a tua presença e a tua disposição para nos ouvir e ouvir também a palavra do Senhor intermediado por intermédio de nós, eu e meus irmãos no outro lado. Que a graça de Deus te acompanhe e nos guarde. O tema de hoje é um tema muito importante. A partir mesmo deste tema é que atualmente existe a divisão entre estamos neste mundo. O grande conflito entre o bem e o mal existiu mesmo por causa da obediência ou desobediência. Há uma lei a quem o Criador estabeleceu. Nós chamamos isso, os teólogos também chamam isso da lei moral. A lei moral dizem até os filósofos de que se existe um Criador que criou a lei moral para a humanidade, ele tem que ser alguém com moral absoluta. Então, nosso Deus é aquele que é a moral absoluta. A moral absoluta está acima de tudo. Ele é o Criador. A sua palavra é lei. A palavra daquele que tem a moral absoluta, a sua palavra em si é lei para as suas criaturas. Tudo que ele fala é lei. E a criatura, nós como criaturas, obedecemos. É como se fosse o senhor de uma empresa. Ele é o dono da empresa. A palavra que ele utiliza, ele vai falar aos seus servos. Façam isso. A palavra dele é lei para os funcionários, porque ele é o proprietário. E não somente o proprietário, porque ele sabe, tem o domínio da sua empresa, tem o domínio, ele tem o conhecimento de tudo que está ao redor e de tudo que se passa. Então, quando ele diz tem que ser assim, para os funcionários é uma lei. Assim também, Deus tem uma moral absoluta. Então, hoje vamos falar da lei moral de Deus. Mas que tipo de Deus? Vamos falar da lei moral do Deus Altíssimo. A lei que muitos menosprezam, como diz Tiago. Esta mesma lei
que muitos hoje menosprezam será a lei que mesmo Deus, o Criador, vai utilizar. Isso nós podemos encontrar em Tiago capítulo 2. Ele fala disso. Hoje a lei que nós menosprezamos será a mesma lei que Deus vai utilizar para o grande dia do Tribunal Supremo final. Então, antes de nós começarmos para falarmos deste tema muito importante, vamos falar com o Papai do Céu, permitir com que o Espírito Santo sobreabunde em nós e nos convença do pecado, da justiça e do juízo, porque esta é a função do Espírito Santo, convencer o ser humano. Eu não estou aqui para convencer, meus irmãos lá não estão para convencer ninguém, mas simplesmente estamos para transmitir. Nós somos testemunha, como disse o nosso irmão, profeta Isaías, nós somos testemunhas para falarmos daquilo que Deus fez na nossa vida e continua a fazer e transmitir aos outros também que a vontade do Pai Celestial, aquele que tem a moral absoluta, é esta. Obedecer ou não, isso não nos importa. O nosso trabalho é anunciar. Então vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor, louvado e exaltado seja teu nome. Pai, nós não somos dignos de observar a tua lei porque nós somos pecadores. E por natureza, nós somos desobediência à tua lei. A nossa natureza é carnal e ela odeia a verdade. Ela não gosta da verdade. E não gostamos de cumprir o que o Senhor manda para nós. Por isso rogamos ao Senhor, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, que transforme nossos corações, derrame o Espírito Santo em nossa vida neste momento, para que fale por nós e perdoe as nossas transgressões, Pai, os nossos pecados que nós cometemos em infração da tua lei, Senhor. Queira nos perdoar porque nós somos infratores e somos transgressores da tua lei, não cumpridores. Mas nos conceda o Espírito Santo para que nos dê o poder para ajudarmos a estarmos em harmonia com a tua vontade e com a tua lei. São as bênçãos que lhe rogamos, em nome de Jesus. Venha estar conosco e nos acompanhe segundo a tua vontade. Amém. Amém. Nós temos hoje muitos textos bíblicos para nós falarmos, para nós lermos, e textos até bíblicos mesmo que o nosso irmão Paulo escreveu, e não somente. Mas antes de nós começarmos com o nosso estudo de hoje, nós sabemos, até eu posso perguntar para os estudantes de física, posso perguntar até ao Isaac Newton, e também posso perguntar ao Albert Einstein, quando falamos da gravidade, quando falamos da lei da gravidade, e das leis que existem, as leis físicas, a obediência e a desobediência destas leis, nós sabemos que existem consequências. Imaginemos que um médico aconselha um doente dizendo: filho, você estás a ficar doente. Ou estás a ter princípio de diabetes, por favor, pare de consumir o açúcar. Porque se você consumir muito açúcar, tarde ou cedo, diabetes vai te encontrar. Isto faz parte das leis físicas. Isso faz parte da lei da saúde. Obedecendo o médico será para o bem de quem? Daquele que obedece. E desobedecendo também nós teremos consequências. Então as leis servem para proteger o próprio observador. A lei não serve para condenar. A lei serve para proteção daqueles que observam. Se eu, como doente, observar o conselho do médico não consumir o açúcar, mas utilizar mais o açúcar das frutas de forma regular, haverá uma prevenção e não ter esta doença. Mas se eu desobedecer à voz do médico, eu terei consequência. Se eu subir a um edifício de 5 andares e eu me lançar abaixo, eu terei que quebrar as leis físicas, as leis da gravidade. Tarde ou cedo eu terei a consequência de fazer o quê? Eu vou morrer. O meu corpo estará esmagado. Os membros do meu corpo estarão lá espalhados no chão, porque desobedeci à lei física. Então as leis servem para nos proteger. A lei não serve para condenar-nos, mas serve-nos para nos prever daquilo que é o mal. Então, antes de nós começarmos, vamos contar uma história breve de onde tudo começou. E a história começa da seguinte forma. Nós aprendemos isso através da história bíblica, e não somente bíblica, mas nós estamos a falar para o mundo cristão.
A religião cristã. E não somente, talvez és um ateu que não acredita, mas nós aprendemos através da filosofia que sempre é bom ouvir para compreendermos o pensamento do outro, para que eu possa discordar e concordar. É necessário que eu saiba o que estou a discordar e o que eu estou a concordar. Para discordar e concordar, é necessário primeiro ouvirmos o que o outro pensa. Então vamos ouvir. Vamos começar com essa pequena história. É uma história bíblica. A história começa da seguinte forma. A Bíblia diz-nos em Apocalipse 12 que houve batalha lá no céu. Mas antes dessa batalha, vamos falar de tudo como começou. Existia um lugar harmonioso, cheio de paz e harmonia. Todos os seres naquele mundo eram perfeitos. Esse lugar chama-se céu. E lá quem estava como o legislador é o grande Criador. Enquanto todos estavam em harmonia, estava tudo perfeito, todos obedeciam esta lei do grande Criador, havia harmonia e paz. Até o momento em que aquele que Deus deu a função de ser o protetor e guardador, o anjo, um dos anjos mais poderosos a quem Deus privilegiou, este anjo lhe deram a função de ser guardador da lei de Deus, e não somente guardador, como também protegia a lei do Criador. E ele também observava esta lei. Onde que nós devemos encontrar essa história? Nós podemos encontrar essa história no livro de Ezequias. No profeta Ezequiel, capítulo 28. Capítulo 28, gostaria que o irmão lesse só capítulo 28 de Ezequiel, vamos começar no versos 14 e 15. Vamos ouvir o que o nosso irmão Ezequias fala acerca desta história. Ok, Ezequiel 28, versos 14 e 15. Estou lendo na versão NVI. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Amém. Muito obrigado. Nós acabamos de ler, às vezes nós vamos procurar descodificar o que Deus está a transmitir. Eu respeito os teólogos. Existem dois grupos de teólogos. Um grupo que diz que esta história que Ezequiel fala, Deus está a falar para simplesmente o rei de Tiro. Essas palavras estão a falar diretamente para o rei de Tiro. Mas nós observamos bem os versículos a seguir, antes do versículo 12, nós encontramos Deus a falar propriamente, diretamente para o rei de Tiro, o governante, para o comportamento e as ações negativas do rei de Tiro. Deus fala diretamente para ele. E depois, nos versículos a seguir, ele começa a mudar. Ele agora muda. Não fala para a pessoa. Ele não fala para a pessoa que é o rei de Tiro, mas automaticamente ele muda e vai falando para um ser superior e invisível que estava por trás das ações do rei de Tiro. Ele começa agora a repreender. Você que está a usar este homem, você que está por trás dessas ações negativas, eu estou agora a falar para você. Já não estou a falar para o rei de Tiro. Já não estou a falar para o governante de Tiro. Agora estou a falar para você. Ele muda automaticamente. Então, eu acredito e faço parte desse grupo de teólogos que aceitam que o capítulo está dividido e Deus faz a divisão quando é dirigido para o rei e quando é dirigido para o ser superior e invisível que estava por trás das ações do rei de Tiro. Então, nós vamos começar a descodificar os versos que a nossa irmã acabou de ler, versos 14, que dizia assim, até nos versículos anteriores, onde ele fala que este mesmo anjo estava onde ele esteve no Éden, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Sabe, todos
dizia assim, todas as joias preciosas estavam sobre o quê? Sobre o cuidado dele. Em seus engastes, todas essas coisas do versículo. Então vamos diretamente para o versículo 14. Além disto, foste também ungido como querubim guardião. Ele foi ungido como querubim guardião. Olha, para nós entendermos o que significa querubim guardião ou querubim para outras versões, anjo guardador ou querubim cobridor, vamos para nós entendermos o que Deus está a falar, é necessário nós regressarmos para o Antigo Testamento e para aquilo que Deus falou. Hebreus capítulo 8, versos 5, ali Paulo fala. Alguns não acreditam que os escritos de Hebreus não é de Paulo, mas eu acredito também, eu me junto com os teólogos que concordam que o escrito de Hebreus é de Paulo. Paulo fala, Hebreus 8, 5, ele fala-nos de que gostaria que, para que não fosse de mim mesmo, que a irmã lesse esse versículo. Ok, vamos ler. Capítulo 8, versículo 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Amém. Muito obrigado. Essas palavras estão em Êxodo capítulo 25, versos 8. Quando Deus aparece, Deus mostra a Moisés no monte e depois lhe diz, olha, faça um santuário exatamente como você viu. O modelo que eu te mostrei é o modelo exatamente que você tem que fazer. E ao fazer isso, nós encontramos no capítulo 25 de Êxodo, versos 17, 18 e 20. Para quem não temos tempo para isso, então quem tiver o tempo, por favor, leia isso. Êxodo capítulo 25, verso 17, 18 a 20, nós encontramos o próprio Deus deu a dimensão e deu a estrutura, deu a fotografia, como o arquiteto, ele deu ao seu ajudante, Moisés, faça exatamente como está aqui. Então, para nós entendermos esta palavra que Ezequiel está a falar como querubim cobridor ou querubim guardador, vamos automaticamente para esse santuário. O santuário, Paulo fala-nos de que este santuário é semelhante àquele que está lá no céu. Então, o santuário do povo de Israel, aquele santuário terrestre, é demonstração daquilo que está no céu. Não sou eu que estou a falar, mas a Bíblia fala-nos. Êxodo capítulo 25 fala-nos. Hebreus capítulo 8 fala-nos também, capítulo 8, 9 e 10. Nós sabemos que o Levítico do Novo Testamento é Hebreus. Tudo que está no livro de Levítico, nós podemos encontrar no livro de Hebreus. Então, Hebreus e Levítico, nós encontramos isto. Então, vamos lá diretamente o que diz-nos. Neste mesmo capítulo, ali fala-nos do santuário, a dimensão do santuário. Mas vamos diretamente para o lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. O que estava dentro do lugar santíssimo? Isso que nós vamos falar. Lá existia um lugar chamado, existia algo chamado Arca de Aliança, ou Arca do Concerto. Dentro da Arca do Concerto, lá tinha 2 anjos cobridores, 2 querubins cobridores. Pode ler Êxodo capítulo 25, versos 17, 18 e 20. Está exatamente como estou a falar. A dimensão, como Deus ordenou, como tinha que ser. Esses 2 anjos, diz-nos a Bíblia, de que as suas asas têm que fazer o quê? Têm que se encontrar. E dentro do meio, entre o anjo à direita e à esquerda, dentro dele estava uma luz chamada Shekinah. Esta luz Shekinah, a Bíblia nos diz, no mesmo capítulo, fala para nós que este Shekinah significa Deus, ou presença de Deus. Então, automaticamente, nós estamos a falar que
o santuário a quem Deus mostrou às suas criaturas, ao povo hebreu, estava a mostrar como é que o lugar celestial é, como é que o trono de Deus é. Havia um anjo, dentre esses dois cobridores, esses dois anjos guardadores, nós estamos a falar que dentro desta da Arca da Aliança estava composto por dois anjos, um à direita e outro à esquerda. E no meio estava o Shekinah, a presença de Deus. E por baixo da Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto, dentro dela, o trono, nós chamamos isso, o que estava dentro disso chama-se, pode ler e confirmar, a lei dos 10 mandamentos, escrita em 2 tábuas de pedra. Quando o povo hebreu, estamos a falar da cultura hebreia, quando alguém lhe dá uma pedra, quando ele recebe esta pedra, automaticamente na mente dele vem que isto é eterno, isto é duradouro. Quando Deus escreveu a sua lei nas 2 tábuas de pedra, estava a dizer para o povo de Israel que esta lei é eterna, esta lei não muda. E para outra coisa também, depois, onde estava a Arca da Aliança, dentro dela, debaixo dos 2 anjos e do Shekinah, estava dentro dela a Arca da Aliança que sustentava o quê? A arca. Era a lei. Estava a dizer, em outras palavras, Deus estava a transmitir ao povo de Israel que a sua lei, o seu reino, o seu domínio está sob o quê? Está sob a sua lei. A sua lei é o trono, é a base do seu domínio, é a base do seu trono. A lei de Deus é a base do seu trono. E dentre esses 2 anjos, é que Ezequiel está a falar, um dos cobridores, Deus está a falar, um destes anjos que era guardador da lei, era observador da lei, era o anjo que estava mais próximo de Deus, conforme está lá, é mesmo este anjo, que no versículo a seguir, quando nós acabamos de ler, diz-nos que naquele tempo eras perfeito, irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde que em ti foi achado, desde o dia em que foste criado até que se observou iniquidade em ti. Vamos lá saber. O que significa iniquidade? Vamos perguntar ao João. João capítulo 1, 1 de João capítulo 3, versículos 4, vamos ouvir o que João fala acerca da iniquidade. Gostaria que a irmã lesse só. Ok, 1 João, capítulo 3, verso 4. Isso, né? Sim. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Acho que algumas versões têm... Na minha versão fala assim, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado Amém. é iniquidade. Amém. Nós acabamos de ver as 2 versões, todas elas são válidas. Iniquidade é pecado, e pecado é a transgressão da lei de Deus. Então nós acabamos de descodificar o que Ezequiel, o que Deus está a falar para o ser superior e invisível que estava por trás das ações do rei de Tiro. Ele estava a dizer que este anjo que estava por trás das ações negativas do rei de Tiro era um anjo cobridor, era guardador da lei, era aquele que tinha grandes privilégios mais do que outros anjos. Este anjo era privilegiado. E Deus fala onde ele estava. E Deus fala a posição dele, onde ele estava. E qual é a função dele? Era guardar a lei. E não somente guardar a lei, eles viviam em harmonia com a lei que ele mesmo protegia. Porque ele estava na presença de Deus. Conforme estávamos a dizer, acabamos de ouvir o que Deus fala para nós, o que é o pecado, o que é iniquidade. Aí a palavra de Deus fala-nos, iniquidade é pecado, e pecado é a transgressão da lei de Deus. Então nós acabamos de ver que até que se observou iniquidade em ti, este ser
era o que Deus criou, a função dele era guardar a lei, proteger a lei. E é mesmo este ser que depois de muito tempo, ele resolveu por si mesmo tornar-se transgressor da lei de Deus. Então Lúcifer, ou Satanás, é o ser em todo o universo, o primeiro ser a transgredir a lei de Deus. É o primeiro ser criado por Deus a rebelar-se contra o seu Criador. É aqui que nós acabamos de ver. Então, este mesmo anjo é um anjo poderoso. E este anjo poderoso, o que ele fez? Ele tornou-se o primeiro rebelde, o primeiro transgressor da lei moral de Deus. E por sua vez, ele não ficou por ali. A história continua dizendo-nos que ele não ficou por ali. O que ele fez? Ele criou agora outro partido. Ele criou também dentro desse, o versículo continua dizendo de que, a seguir mesmo, ele agora começa a falar para nós de que ele, este mesmo anjo, criou desavença, criou desarmonia. Essa desarmonia que ele criou dois partidos. A Bíblia fala-nos de que nesses dois partidos que agora criou, que ele mesmo criou, o que ele fez? Criou a divisão. Primeiro, transgrediu a lei de Deus. Depois de transgredir a lei de Deus, a lei moral de Deus, como aquele que protegia, que tinha a função de guardar, tornou-se agora rebelde. A primeira guerra de todas as guerras começou lá no céu. Como? Pela lei moral de Deus. Ali começou, através da lei moral de Deus, começou a guerra de todas as guerras que existem atualmente. Deus, nós podemos ver isso em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, onde nós chamamos isso guerra política ou guerra da lei moral. A guerra que houve lá no céu é guerra da lei moral de Deus. Um dizia, eu não preciso de uma lei, não preciso de alguém que me diga o que é que devo fazer. Eu em si mesmo eu posso viver, eu não preciso de lei nenhuma. Eu não preciso de um Deus, eu não preciso de uma lei. Eu mesmo em si, eu posso viver. E ele criou a sua própria política e começou a semear. O que você acha? Qual é o argumento que Satanás usou para enganar a terça parte dos anjos poderosos e santos naquela época? Você acha que simplesmente ele utilizou, dizendo, olha, você quer ser diabólico? Chegou aos anjos e começou a dizer, você querem ser diabólicos? Você querem ser rebeldes como eu? Você quer... Não, ele não usou esse tipo de argumento. Aquele ser era mais inteligente, mais de 99%, em comparação a nós temos 1%, eles estão a falar 91%, eles estão a falar 100%. Nós é 1%, eles eram 100% do conhecimento e tinham uma mente lúcida, perfeita. Você acha que tipo de argumento Satanás usou? Para enganar a terça parte, diz a palavra de Deus. A terça parte, ele usou esse tipo de argumento. E agora existia uma guerra. Um lugar onde havia paz e harmonia, em que todos observavam a lei do Altíssimo, agora tornou-se um campo de batalha. Agora tornou-se um quê? Um campo de batalha. Agora existiam dois políticos. Um político que dizia, observem a minha lei, juntem-se a mim, vamos criar também outro reino. Vamos encontrar isso também na Bíblia. A Bíblia fala-nos isso. A Bíblia fala-nos disso. Isaías capítulo 14 também fala a mesma coisa. O que ele fez? Você acha que ele fez? Vamos acompanhar. Vamos só ler Isaías capítulo 14. Capítulo 14, também vamos ler capítulo 14. Versos 12 a 14. Por favor, se a irmã tivesse ali o que gostaria que lesse só. Ok. Isaías 14, versos 12 a 14. Isso. Quer ler? Para dizer, Pode. ok, é a resposta de como Satanás enganou a terça parte do céu. Ok. A resposta está em 14, vamos ver. Ok. Versos
12 a 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Nós acabamos de ver. Em outras versões até fala, subirei, e também dizer, subirei e me exaltarei acima do Altíssimo. E sobre a congregação farei o quê? Eu vou ter o domínio. Agora observa, Isaías responde para nós, fala para nós, queria também mencionar acerca também dos teólogos que estão divididos quanto à questão do pensamento do Isaías capítulo 14. A primeira parte também é a mesma questão. A primeira parte, Deus dirige ao rei da Babilônia, diretamente como pessoa. E a seguir, nos versículos a seguir, Deus agora também dirige ao ser superior, invisível, que estava por trás das ações também de quem? Do rei de Babilônia. A questão é a mesma. Então Deus está a falar automaticamente nesse sentido que Lúcifer, aquele que estava por trás das ações, Satanás que estava atrás das ações do rei da Babilônia, Deus agora estava a falar para ele: olha, você que está por trás dessas ações negativas, ouça que eu vou falar para ti. Você tinha esse pensamento, no lugar em que você estava, ele estava a dizer, esse era teu sonho, exaltar-se acima de tudo, criar também o teu quê? O teu reino. Ele foi a primeira criatura a criar uma divisão na primeira congregação, na primeira igreja, aonde? Lá no céu. É o primeiro a criar a divisão. Foi ele que criou a divisão da congregação do céu, dos anjos. Ele dividiu os anjos. Ele criou uma política, argumentos. E seus argumentos eram tão astutos e sábios para convencer uma mente 100% sábia, com uma inteligência acima do normal. Ele utilizava dizendo, filhos, olha, vamos criar também nosso reino. Nós não precisamos de uma lei. Quem te disse que ele tem que nos mandar? Quem te disse que tudo que ele falar, nós temos que obedecer? Nós também somos seres livres. E se somos seres livres, vamos fazer como nós queremos. Nós não precisamos da lei dele. Nós não precisamos dele. Não precisamos o que ele deve nos falar para nós sermos santos. Nós não precisamos. Você e eu podemos criar o que é nosso. Podemos fazer o que é nosso. Nós vamos viver sem ele. E assim aconteceu. Ele utilizou argumentos que nós não imaginamos. E convenceu a terça parte. Agora lá no céu existia dois grupos. Dois políticos. Dois grupos liderados por dois políticos. Deus e seus anjos. Satanás e seus anjos. Cada um queria governar. Um, que era guardador da lei, se tornou-se rebelde. E o maior odiador da lei moral de Deus. Ele odeia a lei moral de Deus. Ele não quer que as pessoas falem da lei moral de Deus. Pode falar de outras coisas, mas não se fala da lei moral de Deus. É agora que nós encontramos em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, onde fala de que houve batalha no céu. A batalha que a Bíblia fala para nós não é batalha que a Hollywood nos ensina, que a mídia nos ensina, que é luta de poder, não. Aquela é a luta moral. A luta da observância da lei ou desobediência à lei moral do Deus Altíssimo. Aquele que criou a lei estava a ser desafiado por uma criatura que ele fez. E ele, o que ele tinha que fazer? Imaginemos você no seu lugar. Imaginemos você no lugar de Deus. O filho a quem você privilegiaste. Você amou, demonstraste tanto amor e deste grandes privilégios para ele. E ele tornou-se rebelde. E vai contra tudo que você faz. Já não quero saber de ti, também quero criar o seu partido. Também quero criar a sua empresa dentro da tua própria empresa. E já não quero obedecer o que você quer. Ele também quer criar o que é dele. Com amor. Quem ama não destrói na hora. Quem ama, mostra, ensina,
Mostra para ele, filho, esse não é o caminho bom que você está a seguir. Eu vou te mostrar que esse não é um bom caminho que você está a seguir. Então nós agora vamos dizer, há uma regra que existia. Lá no céu, existia dois grupos. 2 líderes e 2 grupos em batalha. Satanás é Deus com seus anjos. Satanás com seus anjos. Já não existia mais outro ser lá. Só esses 2 grupos. O Criador, aquele que tem a moral absoluta, como Criador, a sua palavra era a lei. E a criatura que estava a se rebelar contra o seu Criador. E ele também com seu grupo, que ele persuadiu, com as suas políticas. Você já ouviu falar político a usar argumento convencente para convencer o seu povo a votar, mesmo não querendo? Você já viu o argumento de um político? Imaginemos alguém ainda pior, maior e com mais inteligência do que um político. Você já viu as promessas de um político? Quando você está a necessitar, ele quer te persuadir para você votar, mesmo não querer, você vai querer votar. Pelas promessas que ele vai fazer. Assim, agora imagina Lúcifer. O que ele fez? São os argumentos que ele utilizou para convencer os anjos, a terça parte dos anjos. Agora nós vamos ouvir as regras. Lá no céu existiam 2 grupos. Para nós entendermos esses 2 grupos, essas 2 batalhas, vamos ouvir Deuteronômio capítulo 19, há uma regra. Por que que Deus não destruiu Lúcifer naquele momento? Por que Deus não destruiu Lúcifer naquele momento? Essa é a pergunta de muitos. Se Deus criou ele para observar a lei, a função era essa, então por que ele não destruiu ele naquele momento? Por que não destruiu ele e os seus anjos? Vamos ouvir. A resposta está em Deuteronômio capítulo 19, versos 16 e 17. Gostaria que a irmã lesse só. Ok. Deuteronômio 19, versos 16 e 17. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Muito obrigado. Basicamente, o que o texto está a falar para nós é, quando houvesse um conflito entre 2 elementos, 2 pessoas, tem que haver a terceira pessoa, ou tem que haver o terceiro participante. Esse terceiro participante tem que ter regras. Esse terceiro participante não tem que ser, vamos ouvir, esse terceiro participante, o que a Bíblia fala nos terceiro participante? Ou essas 2 pessoas que estiverem em conflito vão buscar o quê? Uma testemunha, ok? Ou vão a um juiz. Eles chamam-nos, vão a um juiz. E esse juiz é o que vai fazer o quê? Vai julgar o caso dos 2. Esta é a regra que existia lá no céu. No céu havia 2 grupos. Deus e seus anjos. Satanás e seus anjos. Deus diz, olha, a minha lei é imutável. Eu não posso mudar. Você que tem que voltar a estar no seu estado normal. Volte às suas funções. Eu não mudo. A minha lei não muda. Você que vai mudar, mas a minha lei não. Você que vai se rebelar contra ela, mas eu não vou mudar. E Lúcifer também dizia, eu não quero obedecer à tua lei. Eu quero criar também o meu partido. Eu também quero ser adorado. Eu também quero ser Deus. Eu também quero ser semelhante, igual a ti. Eu não quero dizer, ele diz, quero ser igual a ti. Também quero ser adorado. Então existe uma regra. A palavra Deus, nós aprendemos no hebraico, significa Elohim. Elohim significa juiz absoluto. Só que existia, nós sabemos, a regra, nós acabamos de ler a regra. O terceiro participante, lá no céu não existia o terceiro participante. Para julgar a quê? A questão. Para julgar o conflito. Para ser o júri. Deus não podia ser o júri porque ele estava a ser acusado. Lúcifer estava a acusar Deus e a sua lei, que não prestava. A lei de Deus era uma lei
É uma lei que ninguém podia observar. E ninguém pode observar esta lei. Ele é tirano. Ele impõe as suas ordens. Ele impõe. Ele não respeita as suas criaturas. Então estava a ser acusado. Deus também não podia ser juiz deste caso. Então tem que chamar o terceiro participante. Vamos agora acompanhar onde está o terceiro participante. Vamos ouvir. Existem regras, pelo menos aprendemos isso. Dei um pouquinho no meio do meu meio, aprendi um pouquinho do direito. Então diz-nos que para formar um juiz é necessário seguir regras. E quando são selecionados júris, segue-se uma lista de quê? De critérios, de modo a estarem aptos para suas funções. Para escolher um juiz ou juízes, é necessário seguir regras. E dos critérios, vamos primeiro mencionar 4. Delas está, primeiro critério, não ter tido conhecimento do crime em primeira mão. Ou não pode, este juiz não pode ter o conhecimento na primeira hora, na primeira mão. Ele tem que ser uma pessoa inocente. Ele tem que ouvir e não tem que participar, não tem que estar lá presente. Deixa fazer uma pergunta para os ouvintes. Onde estava a humanidade? Onde estava Adão e Eva? No grande conflito. Eles não existiam. Quando Lúcifer se rebelou lá no céu, Adão e Eva não existiam. Primeira regra. Eu creio que não tenha sido criado ainda. Eu acredito que Adão e Eva não tenham sido criados. Primeiro critério. Os juízes não podem ter o conhecimento do crime em primeira mão. Esta é a regra. Segundo critério. Um júri tem que ser cidadão que vive debaixo da lei. Em outras palavras, o júri tem que ser alguém que observa, é guardador e exemplo da lei que ele vai julgar, que ele vai fazer o quê? Que ele vai defender. Nós sabemos que quando Deus criou a humanidade, Adão e Eva, a lei moral de Deus estava escrita onde? Nos seus corações. E eles eram observadores da lei moral de quem? De Deus. Terceiro critério. Um júri tem que ter o discernimento para discernir o bem do mal. Adão e Eva, Deus os dotou de sabedoria, de conhecimento acima do normal que o homem hoje tem. Deus deu a capacidade de fazer o que é certo, de ter o conhecimento do que é certo. Adão e Eva tinham conhecimento, Deus os dotou de conhecimento, de sabedoria. Quarto critério, um júri não pode se deixar levar ou influenciar pela opinião pública. O júri não pode ser influenciado pela opinião pública. Então, o que acontece é que Lúcifer vê a criação de Adão e Eva e pensa dentro de si mesmo. O que eu vou fazer com eles? São estes a quem Deus criou para julgar o meu caso, para me julgar. Vamos criar uma imaginação. Imaginemos que eu tenho um caso com alguém e eu quero levar esse alguém no tribunal. Esta mesma pessoa a quem eu quero levar no tribunal, adivinha quem é? É o próprio juiz. Eu quero levar o juiz no tribunal. O que vai vir na tua consciência? Eu vou levar o juiz no tribunal. E o juiz é o tribunal. Quem manda o tribunal é o próprio juiz. Automaticamente, dentro da minha consciência, eu digo que eu estou perdido. O meu caso está perdido. Satanás queria levar Deus, que é o juiz supremo, ao tribunal. Então Deus disse, não, você não pode me julgar. Nenhuma criatura pode julgar as minhas questões. Então vou chamar um juiz que vai julgar o nosso caso. Esse ser que eu vou criar, ele vai julgar-nos. O que é que nós podemos encontrar? Este mesmo
esta mesma criatura a quem Deus fez, Deus criou Adão e a Eva para serem júris. Já Deus não pode ser o juiz da questão, porque ele estava a ser acusado, ele era um dos elementos a ser acusado, precisava de um ser inocente. Vamos ver em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Gostaria que o irmão lesse só. Ok. Apocalipse, capítulo 1, Versículos 5 a 6. versículo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Muito obrigado. Agora vamos entender essa parte. Lá no céu existiam dois lados. Deus e seus anjos, Satanás e seus anjos brigavam. E precisava de um terceiro participante. O terceiro participante, já seguimos as regras, os critérios que ele tinha que ter. Satanás não podia levar Deus ao tribunal, porque Deus é um supremo, é um juiz supremo, é um juiz absoluto, não pode ser julgado. Então Deus, sendo amoroso e justo, diz: olha, não se preocupe, como você não pode me levar ao tribunal, eu sou o próprio tribunal, eu sou o próprio juiz supremo, então vou chamar alguém, vou criar alguém, ok? Vou chamar alguém e este alguém vai julgar o nosso caso entre você e eu. Vamos ouvir. É ali onde nós agora acabamos de... Vamos ler Ezequiel. Vamos repetir Ezequiel, capítulo 28, versos 14 a 16. Vamos lá ouvir. Vamos lá. Ezequiel 28? Isso. Qual? 28, 14. 14, né? Sim. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Até o 16, né? Sim. Ok. Eu só queria mencionar a parte, há uma versão que diz assim: e diante dos reis te pus. Essa frase essa frase dentro das palavras de Deus para o rei, para o ser invisível, ele diz: diante dos reis eu te pus. Essa frase diz para nós como há algum sinônimo de julgamento. Diante dos reis te pus. Para quê? Para te observar, para fazer o quê? Para te julgar. Então nós acabamos de ver em Apocalipse capítulo 1, versos 5 a 6. O que Deus fala para nós? Deus nos pôs como quê? Como reis e quê? E sacerdotes. Então, o que um rei tem? Rei tem domínio. Rei tem poder. Adão e Eva, Deus deu a Adão e Eva poder e domínio. Vamos ler. Podemos regressar na criação de Adão e Eva. Deus deu ao homem, à humanidade, poder e domínio. Então, quem tem domínio e poder é somente reis. Então, Deus criou a humanidade. Vou dizer uma coisa, que Deus criou a humanidade para ser júri. Você sabia que você e eu temos o maior privilégio? A Bíblia fala-nos que o ser humano, Deus não vai julgar os anjos, nem vai julgar a humanidade. É o próprio homem que vai julgar os anjos e a humanidade. Vamos ver. Deus chama-nos
para sermos júris. Mas, como Satanás é astuto, o que ele pensou em si? Não. Imaginemos que você tem um privilégio, imaginemos que você já sabes que o teu caso está perdido, mas tens o privilégio de entrar em contato com o júri. O que você vai fazer? E você tem o poder de influenciar este júri a concordar contigo. O que você faria? Subornar o quê? O júri para estar ao teu favor, porque você já sabe que o teu caso está perdido. É exatamente isso que Satanás fez. Satanás, sabendo que os júris estavam lá, naquele local, ele foi para persuadi-los. É exatamente isso que ele fez para enganar a humanidade. Ele usou todos os argumentos necessários. Você acha que quando chegou a Eva, ele simplesmente disse: Eva, veja-me, seja como eu sou. Quer ser diabólica, Eva? Você quer me obedecer? Não é isso que ele chegou. Automaticamente, ele usou a criatura, o ser que mais admirava a Eva. O quê? A Eva amava, eu amava observar aquela criatura que voava. É uma das maiores criaturas com uma beleza extraordinária a que Deus criara, a serpente. Não é como nós observamos hoje. Era uma criatura que voava e tinha um privilégio, um brilho, dizem assim, que era o animal mais astuto, o animal mais bonito que Deus criara naquela época. Isso é que encantava a Eva. É mesmo isso que Lúcifer engana também a serpente e ele usa essa mesma serpente para persuadir a mulher que admirava aquele animal. E ele usou argumentos convincentes para convencer um juiz que tem discernimento, que tem um conhecimento acima do normal. Ele tem que usar argumentos também acima do normal. Como um político, como Jesus mesmo fala, ele é mentiroso e pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. Então, utilizou argumentos mentirosos para convencer a Eva. A conversa foi longa para convencer a Eva. Não foi fácil, mas ele conseguiu convencer o júri. E convencendo a Eva, foi diretamente para convencer também o quem? Adão. Automaticamente, o que aconteceu? Ele subordinou os júris. E os júris fizeram o quê? Caíram. Foram corrompidos. Submeteram-se à ordem dele. Aliaram-se. Então, o homem perdeu o privilégio de ser júri. Ali, Jesus desce perguntando ao homem: filho, você se juntou a ele, agora você precisa de alguém. É ali onde o próprio Deus foi obrigado a se tornar homem em forma do juízo, em forma da criatura, em forma do júri, para resgatar o júri da quê? Da condenação também. Por isso que Jesus fez-se homem. E fazendo-se homem, é fazendo-se quê? Júri. Por isso que agora a Bíblia fala que quando Jesus morreu, sabia por que Jesus morreu? Jesus morreu para nos resgatar, para nos dar o mesmo privilégio que nós tínhamos de sermos júris, de sermos juízes. Nós podemos encontrar essas palavras. Paulo fala para nós acerca de quê? De que vocês não sabeis que vocês um dia serão juízes e vocês vão julgar os anjos e os ímpios. O próprio Jesus também fala para nós, Pedro fala para nós, de que, é Jesus também que fala para nós, de que o juízo não está, o fogo eterno não está preparado para as criaturas, para os seres humanos. Está preparado para quê? Para os Satanás e os seus anjos. E todos aqueles que se aliaram a quem? A ele. Então Jesus Cristo morreu para nos resgatar da corrupção, para nos resgatar da iniquidade, do pecado, da condenação, para nos restabelecer de novo e nos dar o poder de sermos júris. Então este mundo, conforme diz o Apocalipse, nós aprendemos como é que será no milênio,
o que vai acontecer depois do milênio, o que vai acontecer. Nós aprendemos isso. Então, é o seguinte, Jesus, ele deu privilégio para as suas criaturas, ele deu poder às suas criaturas, tornarem-se de novo juízes. Então, agora, vamos entrar no nosso tema principal, que agora nós... desculpa o tempo roubado pela explicação, para nós entrarmos no nosso tema. Esse é um tema muito abrangente e é o foco mesmo de todas nossas... O foco é este. Isso é que Satanás não quer saber. O que cria muita confusão entre os nossos irmãos, principalmente os nossos irmãos na religião cristã. A religião cristã é a religião que tem mais denominações dentre todas as outras religiões. Tem mais de 8.000 denominações religiosas dentro desta religião. E todos eles professando acreditar na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Mas nem todos observam exatamente como está escrito. Outros usam o argumento do Martinho Lutero, dizendo só as escrituras, somente as escrituras. Mas, todavia, Lutero cometeu um erro. Nós podemos encontrar esse erro no concílio de Niceia. O que aconteceu? Leia acerca do concílio de Niceia, vai ver o que se tratou lá. O argumento seria todas as escrituras, todas as escrituras, onde estão todas as escrituras. Nós devemos ser observadores de todas as escrituras, a partir do Gênesis até o Apocalipse, é a palavra de Deus. E toda ela serve para nós como ordem vinda do quem? Do Criador. Então, é todas as escrituras, não somente as escrituras, é todas as escrituras. Alguns pegam alguns trechos e criam suas doutrinas. Outro pega aquele trecho e cria suas doutrinas. E dentro dessas doutrinas, cria divisão entre as criaturas, entre os crentes religiosos dessa denominação religiosa chamada cristã. E há conflito entre elas. Há divergência, há mais conflito do que harmonia entre a denominação, a religião cristã. Há mais guerra entre os irmãos do que outra coisa. Pega um texto e diz, não, é assim. Agora vamos ouvir o que o próprio Paulo fala para nós. A pergunta é acerca da lei de Deus. A pergunta para nós é, que tipo de leis nós encontramos na Bíblia? Que tipo de leis nós encontramos no povo de Israel? A quem Deus chamou e deu privilégio, a quem nós seguimos? A tradição, nós seguimos a tradição, o pensamento do povo hebreu, se nós acreditamos na Bíblia. Então vamos lá ouvir. Que tipo de leis encontramos na Bíblia Sagrada, afinal de contas? Para nós distinguirmos o que Paulo fala, é necessário compreendermos o Antigo Testamento. Existia leis civis, leis estas de proteção para reger a nação israelita. Nós podemos encontrar isso em Êxodo capítulo 21, a partir do capítulo 21 até o capítulo 22. Nós encontramos lá as leis civis. O que significa leis civis? Cada país, cada nação tem uma Constituição. E esta Constituição é chamada de lei magna de todo o país. Todas as leis submetem-se à Constituição. A infração das leis contidas na Constituição é uma infração, é um crime. E automaticamente, cada nação também tem um código tem um livro chamado Código Penal. Quando eu me acho ser transgressor da Constituição, automaticamente o Código Civil ou o Código Penal vai me condenar, porque o Código Penal, onde estão as penas daqueles que infringem a Constituição, que chamamos de lei civis. Então, a nação israelita também tinha essas leis civis. Então, quando você estiver a falar, quando Paulo está a falar de lei,
você tem que perguntar que tipo de lei Paulo está a falar. E existia também outra lei, as leis cerimoniais. As leis cerimoniais, lei específica para o santuário. Essas leis indicavam ao povo de Israel o quê? O que eles deviam fazer para a salvação. O que Deus ensinava para eles, o que devem ser, o que eles devem fazer para serem salvos. É o seguinte, lá estava o santuário, onde tudo se fazia, esse tem a ver com a salvação, são questões espirituais, não tem nada a ver com questões civis. As leis cerimoniais apontavam todos os rituais que existiam nessas leis, todos os rituais que se faziam no santuário eram chamados leis cerimoniais, que apontavam para quem? Para Jesus Cristo como o único Salvador do mundo. Para nós sermos salvos, é necessário aceitarmos a graça. É necessário aceitarmos que este cordeiro a quem nós estamos a matar vai morrer em meu lugar. Não é o cordeiro, é olhar para quem? Para o que está além do cordeiro, Jesus. O cordeiro de Deus que tira o pecado do quê? Do mundo. Devemos especificar. A outra, leis de saúde. As leis cerimoniais encontramos em Levítico, capítulo 1 a 4, e mais, todo Levítico. Nós encontramos as leis cerimoniais a se repetirem. E podemos encontrar também em Hebreus, capítulo 8, 9 e 10. Paulo menciona das leis cerimoniais. O que apontava? Era sombra. Sombra, que era uma ilustração. Era parábola, diz ele. Era uma ilustração em que Cristo é que seria o quê? O exemplo. Aquilo apontava para Cristo como nosso sacrifício vivo. Então, existiam também as leis de saúde, as leis que regiam a nação israelita. O que os cidadãos israelitas deviam fazer para manter a saúde, a higiene. Existiam essas leis. Nós podemos encontrar em Levítico capítulo 11, Deuteronômio capítulo 14, e outras também repetidas mesmo nos mesmos livros. Nós encontramos essas leis. Então, devemos aprender a especificar quando Paulo fala de lei. E existia uma lei absoluta imutável. Esta lei não depende da criatura, não depende da sociedade, não depende do ser humano, não dependia do israelita. Esta lei é chamada lei moral. A lei moral, Deus especificou e ele guardou num lugar tão específico e ele escreveu em 2 tábuas de pedra, chamada a lei do amor. A lei do amor, escrita em 2 tábuas. Sabe o que significa 2 tábuas? Essas 2 tábuas de pedra, para o povo de Israel, sabiam que esta lei é uma lei eterna. Esta lei não muda. Por isso que Deus escreveu nas tábuas de pedra. Esta lei é uma lei imutável. Outras leis vocês podem mudar. As leis civis podem mudar. Cada cidadão, o presidente que soube pode alterar a Constituição. O presidente e o seu elenco podem mudar a Constituição. Podem também mudar as leis da saúde. Mas, infelizmente, eles não podiam mudar a lei moral de Deus. Essa lei moral de Deus, a lei do amor, estava escrito em 2 tábuas. Primeira tábua representava o amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, que tinha 4 leis simples. Não terás outros deuses, não farás para ti imagens, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, guardar o dia 7º, a quem Deus fez na criação. O 7º dia da criação é esse que Satanás odeia desde o princípio. É esse que ele não quer. Porque a partir de lá, deste 4º mandamento que identifica que Deus é o Criador dos céus e da terra, porque está lá o selo. É no 4º mandamento onde está o selo de Deus. Onde está o território onde Deus domina, céu e terra. Onde está o poder? Deus tem o poder sobre todas as coisas. Ele criou todas as coisas.
E ele merece adoração porque ele é o Criador. Só ele merece adoração. Este mandamento diz para nós assim. Por isso que Satanás odeia este mandamento. E esta lei, a palavra diz, começa com lembra-te, o quarto mandamento dessas duas tábuas. Lembra-te. O povo de Israel, no capítulo 16 de Êxodo, Deus mostrou para eles o que deviam fazer. Já no capítulo 20, Deus manda lembrar ao povo de Israel, olha, lembra-te do dia do sábado. No capítulo 16, ele já os ensinou como deviam guardar o sábado. Diz, então, lembra-te esse sábado que eu te ensinei no capítulo 16. Ok? Lembram-vos. Lembra sempre que este dia é meu. E de onde veio este dia? Da criação. Ele estava lembrado. A palavra lembra-te, ele estava a dizer ao povo de Israel, mencionando o capítulo 16 de Êxodo. Filho, eu já vos ensinei como vocês devem guardar o sábado. Como eu já vos ensinei, automaticamente vocês lembram do que eu vos disse naquele dia, vocês devem guardar desta forma. Por quê? Por quê? Por que vocês devem guardar? Porque nesse dia, agora ele leva-os à criação. Filhos, eu sou o Criador. Eu criei todas essas coisas em 6 dias. Eu criei o mundo e o universo em 6 dias. E no 7º dia, eu descanso. Por isso, quando vem, a pergunta é, por quê? E ele vai respondendo, porque eu sou o Criador. Eu sou teu pai. Eu sou o dono de tudo. Eu sou o dono da tua vida. Eu sou dono de tudo que existe. E eu peço que você me adore, porque eu mereço esta adoração. Eu mereço que você me obedeça, porque eu sou teu pai. Eu sou teu Criador. E ele vai explicando as razões por que o povo de Israel tinha que guardar o 7º dia da semana. Por isso que ele denominou como dia de repouso, sábado, sabat, que significa repouso. Lembram desse repouso? E desses repousos, ele está a falar do repouso eterno. É uma lei eterna. Sabe por que ele meteu lá? Ele diz, se você me ama, você vai observar este mandamento. Você só vai me obedecer se você me ama. Eu não estou a falar como obrigação. Eu não estou a te dizer que você tem que guardar este dia obrigatório, não. Eu estou a te pedir que, se você me ama, vais obedecer a minha voz. Porque a minha palavra é lei. Quem ama a Deus obedece. Então, a primeira tábua é amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Se eu amo a Deus, eu obedeço. E a segunda tábua é amor ao meu semelhante. Amar o meu semelhante como a mim mesmo. Está dividido assim, desta forma. E para nós regressarmos só mesmo, para falarmos desta mesma lei, estava escrito em tábuas de pedra. E eles tinham que repetir constantemente. Esta mesma lei, tinham que meditar toda hora para gravar. E como era um fardo pesado, Jesus disse, não, filho. Em Jeremias capítulo 31, ele agora fala, filho, eu vou fazer uma nova aliança, um novo contrato. A lei já não vai estar nas tábuas de pedra. Agora o meu contrato convosco será, eu vou escrever essa mesma lei na tábua do teu coração. Eu vou escrever esta mesma lei na tábua do teu coração, como eu fiz no princípio. Eu tinha escrito na tábua do coração de Adão e Eva. Agora, novamente, vou fazer essa aliança. Eu vou escrever eu mesmo no teu coração, para que o ser humano, eu não possa ensinar mais o quê? O meu irmão. Eu que estou aqui, já não vou ensinar mais o meu irmão, William, nem a minha irmã, Adriana, acerca dos 10 mandamentos, porque Deus já escreveu na tábua dos corações de cada um de nós. Por isso que Jeremias, capítulo 31, fala disso. E Paulo, no capítulo 8, ele repete para nós a mesma coisa. Estamos a perceber? Então, esta lei que Satanás odeia, o que mais ele odeia, imaginemos as pessoas que dizem que a lei foi abolida. Ok,
Vamos, tá bom, a lei foi abolida. Deixa eu chegar na tua casa como casado e pegar na tua mulher e ir comigo. Qual é a lei que você vai utilizar para me julgar? Qual é a lei que vai me condenar que eu estou a cometer um pecado? Estás a observar? Se eu chegar para ti e fizermos um negócio e eu enganar-te, qual é a lei que você vai utilizar que eu cometi um pecado? Paulo fala isso, Tiago também fala isso. Mas o nosso problema está na má compreensão dos textos que Paulo escreveu. É só dizermos que Paulo, quando escrevia suas cartas aos seus irmãos que estavam dentro dessas comunidades, existiam só dois grupos. Os legalistas, os fanáticos legalistas, que usavam da lei e faziam da lei como meio de salvação, e os outros também, que nós chamamos de liberalistas, que achavam que não precisam observar nada, não precisam de lei nenhuma. A graça já é suficiente. A graça de Jesus já é suficiente, não precisa fazer mais nada. Paulo repreende esses dois pensamentos. Por isso que nós encontramos com a morte de Cristo acontecia aqui, com a lei cerimonial, cumpriu-se. Com a morte de Cristo na cruz do Calvário, toda a lei cerimonial que apontava a Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi cumprida. Então já não precisávamos mais da lei cerimonial, porque Cristo, o Cordeiro, já morreu na cruz, não precisávamos mais disso. Daniel capítulo 9, versos 27, pode confirmar. Efésios capítulo 2, versos 15. E gostaria que o irmão lesse mesmo esses dois capítulos, por favor. Efésios capítulo 2, versos 15. É importante para os nossos ouvintes. Ok, Efésios 2, verso 15. Aqui. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. 16. E reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Amém. Amém. Bem, em outras palavras, ali o Paulo está a falar o seguinte, está a falar para nós o seguinte. Devemos descodificar isso. A lei dos 10 mandamentos condenava o ser humano normal. A lei de Deus nos condena, porque nós somos pecadores. E pecado significa transgressão da lei. Nós somos pecadores por natureza. A lei condena-nos. Mas a lei cerimonial, que apontava Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, que vai nos resgatar da condenação desta lei moral de Deus, que foi transgredida lá no princípio, no Éden, pelos nossos pais, esta mesma lei que nos condena foi cumprida aonde? Na cruz do Calvário. Esta mesma lei moral que condenava e a lei cerimonial cumpriu-se. A lei cerimonial cumpriu-se aonde? Na cruz. E esta mesma lei, a lei moral dos 10 mandamentos que condenava o ser humano, também foi cumprida onde? Na cruz. Essas mesmas duas leis foram cumpridas todas elas aonde? Na cruz do Calvário, na pessoa de quem? De Jesus Cristo, o único ser que tinha o privilégio de guardar a lei de Deus sem transgredi-la. É o único ser que guardou a lei dos 10 mandamentos sem transgredi-la. Podemos ver isso a partir do rei Salomão, dizendo que nenhum ser humano que existe na terra, nenhum justo, nenhum sequer existe na terra. Todos nós somos pecadores, somos falhos, mas somente um, Jesus, é que guardou esta lei. Então a lei de Deus cumpriu-se aonde? Na cruz, na pessoa de Jesus. Jesus morrendo, ele estava a cumprir a lei que condenava o ser humano.
a lei que condenava o ser humano, que é a lei moral, e automaticamente também cumpriu a lei cerimonial lá na cruz como Salvador. E neste mesmo formou-se o quê? Um só, graça. Na cruz do Calvário, a lei moral dos 10 mandamentos beijou-se com a graça. Houve um encontro. Então, é impossível o ser humano guardar a lei de Deus, a lei moral de Deus. Nós precisamos da graça de Jesus para guardarmos esta lei.